Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que certamente, se for sair do clube, vai gerar um bom negócio, seja na questão financeira ou até mesmo com troca de jogadores, né? Mas como assim, Gustavo? Onde tivemos algumas atualizações importantes lá da Rádio Itatiaia e do Guilherme Pio, né? E que trouxe a informação de que o Internacional e o São Paulo interessados no Marlon. Que é aquela coisa, já falei aqui pra vocês. Se o Marlon for para sair do Cruzeiro para o futebol brasileiro, eu acho que tirando o Flamengo, nenhum time pagaria o valor que o Marlon vale hoje na questão financeira, né? Mas esses clubes poderiam colocar jogadores no negócio. Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes sobre essa história e também se isso poderia ou não sair do papel. Além disso, boas opções, primeiramente aqui do Internacional, né? Que na minha opinião poderiam chegar no Cruzeiro sem nomes muito absurdos, né? Não vou falar o Ener Valencia aqui do Internacional ou o Maurício, não é bem assim. Mas de alguns jogadores que poderiam complementar para chegar a esse valor, né? Quanto será o valor de mercado do Marlon? Vou trazer aqui todos esses detalhes, vídeo bem completo aqui para vocês hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like também, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegarmos nessa próxima meta aqui no YouTube, que é de 42 mil inscritos. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a chegar aqui a essa meta. Bom, então vamos lá. Quero trazer essa informação aqui, né, lá junto com o Guilherme Pio, que o Emerson Pansieri, que trouxeram essas informações de que alguns clubes no Brasil monitoraram a situação do Marlon, que já era de se esperar, né? Ele traz aqui que Inter e São Paulo demonstraram interesse no jogador e os dois clubes indicaram que poderiam oferecer jogadores ao Cruzeiro em uma composição, né, jogadores mais de um dinheiro do negócio. Além disso, Corinthians e Bahia também sondaram o atleta, que foram os clubes aí que mais foram especulados nos últimos dias. Dependendo do Bahia também, eu não ficaria surpreso se o Grupo City colocaria um valor próximo, na minha opinião, que vale o lateral esquerdo, né? Que nesse ano foi muito bem, o melhor ano da sua carreira isolado, né? 41 jogos, 3 gols e 3 assistências. O Marlon tem apenas 26 anos e, obviamente, né, o contrato se encerrando no final do ano que vem. Até em entrevista ao canal do Samuel Venâncio, ele falou que tem um desejo de continuar, né? Então eu acho que não ficaria tão complicado o Cruzeiro manter o jogador, que tem um papel importantíssimo. Só que eu tentaria ao máximo possível renovar esse seu contrato, caso o Cruzeiro realmente tenha interesse de seguir, né, com o jogador. Se for para vender agora, né, em janeiro, fevereiro, pode sim acabar saindo bom negócio, porque na minha opinião hoje ele vale algo na casa de pelo menos 30 a 35 milhões de reais. Mas, Gustavo, não é um número muito alto. Para o futebol brasileiro mas vocês vão lembrar que o próprio Marlon recebeu consultas do futebol russo, que seria até de 26 milhões de reais, e o Ronaldo não estava interessado de forma alguma em vender o jogador, ainda mais na reta final da Série A. Pensa, se o Cruzeiro perde o Marlon. Mesmo tendo o Kaique, era uma mudança que não iria ficar legal para o clima dentro do Cruzeiro, e o Marlon acabou se valorizando, né? De setembro para cá, foi quando a janela do futebol russo se encerrou. Vale lembrar também que ele e o Juninho Capixaba, na minha opinião, são dois jogadores muito parecidos e com valores de mercados parecidos também. O Juninho Capixaba quase foi jogar no futebol russo, até em outros vídeos eu falei que ele tinha ido, né? Mas ele não foi não, cara, eu fiquei surpreso. Ele jogou de agosto para cá pro Red Bull e eu não sabia. Olha isso, cara, pra vocês verem como que é as coisas. Eu jurava que ele tinha sido vendido porque a proposta era muito boa. Era mais de 30 milhões de reais, quase 36 milhões, se eu não estiver enganado, pelo lateral esquerdo. Até o Red Bull chegou a sinalizar com o negócio e não avançou. Então acho que o Cruzeiro pode conseguir um valor altíssimo, cara. Eu acho que, se aparece 35 milhões de reais pelo Marlon, cara, mesmo ele sendo um jogador excelente, na minha opinião, pode até ter sido o melhor atleta do Cruzeiro no ano passado. Cara, esse valor dá pra fazer muita coisa interessante. Ainda mais que o Cruzeiro tá contratando jogadores livres, cara. Tipo, contratou o Dineno sem contrato, o Lucas Romero por $1 milhão. Dá pra fazer algo bem interessante mesmo. E, enfim, se chegar a um valor próximo disso, eu acho que compensa. Agora, se for 15, 20 milhões, 20 milhões, se apareceu 26, cara, porque vai vender por 20 pro Brasil, né? Então, é realmente difícil. Para um time aqui do futebol brasileiro, não acho que deva sair negócio. Mas, enfim, será que poderia ter alguma troca? Será que aí compensaria? Porque dependendo, né? Se for receber um jogador que vale 20 milhões, mais 20 milhões em dinheiro, quem sabe não poderia sair negócio. Eu quero focar aqui, então, nesse vídeo sobre algumas opções do Internacional. Clube que demonstrou interesse no jogador e, no caso, estaria disposto a oferecer alguns atletas, tá? Não seria apenas um, na composição dessa negociação, de acordo aí também com a Rádio Itatiaia, né? Vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Bom, primeiro aqui é o atacante Pedro Henrique do Internacional, 33 anos de idade, atleta que viveu muitos altos e baixos nesse ano. Ainda assim terminou o ano bem, né? 33 anos, joga aí como um ponta direita, ponta esquerda, na temporada 50 jogos, 12 gols marcados e 4 assistências ainda. Ele que havia chegado para o Inter no ano passado, onde terminou bem, né, a Série A, jogando aí pelo Inter, que brigava até pelas últimas rodadas
pelo título, 8 gols em 36 jogos, além também de 3 assistências. Ele até chegou a ser especulado em alguns times no Brasil, como o Palmeiras, mas a pedida do Inter sempre foi muito alta, mais de 20, 30 milhões para um atleta de 33 anos, era obviamente para não vender o jogador, que desse ano, apesar de ter jogado mais, né, manteve uma média parecida de participações e gols que ele teve no ano passado. Longe de ser um jogador ruim, acho ele muito bom. Se chegasse para o Cruzeiro, por exemplo, até teria condições de ser titular, jogou muito bem, né, contra o Cruzeiro, até marcou gol naquele jogo, e é um atleta que anteriormente ao Inter, né, ainda não tinha se destacado bastante no futebol brasileiro. Ele já tinha passado aí pelo futebol francês, suíço, turco, jogou também um tempo no Azerbaijão, no Cazaquistão e na Grécia, cara. Passou por vários clubes diferentes do futebol europeu, né, daquela região ali perto, próximo da Turquia. Foi bem pelo Sivasspor também da Turquia, 8 gols e 4 assistências em 2022, até chegar no Inter na metade do ano. É aquela coisa, ele tem um valor de mercado hoje na casa que eu vi aqui, ó, pelo site Transfermarkt, 3 milhões de euros, 15 milhões de reais. Será que o Inter estaria disposto a se desfazer do jogador? Depende, né? Porque deve ter um investimento maior também para o próximo ano, deve ter uma renovada. Não sei se o Pedro Henrique seria um titular incontestável, mas não tem como falar que ele não faz parte dos planos ou que seria fácil uma negociação. E assim também como o Cruzeiro, né? Não vai trocar o principal atleta num jogador que não agregaria, fora ainda uma compensação financeira, por isso que eu igual estou falando desde o início do vídeo, né? Acho muito improvável desse negócio com o Marlon acontecer nos times do futebol brasileiro, a não ser que ele chegue para 2025 sem contrato, né? Aí é outra sequência. Tem um recado aí para vocês da Betfair, patrocinadora aqui do canal e também parceiro oficial, né, do Cruzeiro nessa temporada, patrocinadora master aí do Cruzeiro, que te dá um super bônus no seu primeiro depósito, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Por lá é super simples de você procurar os jogos, as partidas, ainda mais essa reta final de ano, né, tendo partidas do Mundial, tendo também aí jogos, no caso, do futebol europeu a todo vapor, e ano que vem, principalmente com jogos aí do Cruzeiro, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, vindo por esse meu link aqui embaixo na descrição. Por exemplo, você depositando aí a partir de R$ 65, você vai ter R$ 130, né, de saldo na sua conta, ou seja, dobrando o valor no seu primeiro depósito. Então, o link da Betfair vai estar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, outro aqui que é conhecido, né, na torcida do Cruzeiro, que vive uma fase muito boa, é o volante Rômulo, aquele mesmo que passou na base, mas não chegou a jogar, né, no time profissional do Cruzeiro, 23 anos de idade, que foi bem nessa primeira passagem agora pelo Inter. Ele chegou logo depois do Campeonato Estadual, em maio, abril-maio, para o Internacional, somou 25 jogos e 1 gol marcado e foi comprado em definitivo por algo próximo de 3 milhões de reais. Acho um valor bem baixo, né, que o Atlético havia fixado, mas pô, ele contratou esse ano, né, o Rômulo já ganhou um dinheiro bem interessante, porque ele joga o campeonato estadual, até jogou muito bem naquele jogo contra o Cruzeiro, 8 jogos e ainda marcou um gol no Campeonato Mineiro, e foi para o Inter, que participou de alguns jogos de Libertadores, reta final do Brasileirão, e foi comprado em definitivo. Hoje tem um valor de mercado aí pelo Transfermarkt de quase 10 milhões de reais, e aquela coisa, né? Eu acho que o Rômulo ainda não virou um grande atleta, mas em breve isso vai acontecer. Não ficaria surpreso se ano que vem ele jogar a temporada inteira e se valorizar muito e ser especulado aí por 30, 40 milhões de reais, igual está sendo o Maurício, tá? Jogador que passou na base do Cruzeiro vindo do Desportivo Brasil. Naquela época o Cruzeiro trouxe vários jogadores do Desportivo e aí se destacou demais em 2019, né? 35 jogos pelo Cruzeiro na base. Até não consigo entender por que ele não teve espaço naquele time em 2019, quando o Cruzeiro estava caindo. Acho que o meio de campo com o Ederson, que era do time sub-20 e chegou do Desportivo Brasil. E o Rômulo ficaria bem legal, mas não ficou. E em 2020 o Cruzeiro não tinha condição financeira, ele se mudou para o futebol chileno, cara. Achei interessante isso também. Ficou 2 anos lá no La Serena do Chile, somou 35 jogos e 2 gols. Passou também pelo Juventude no final do ano passado, emprestado por essa equipe chilena. Na Série A, 8 jogos e 1 gol e foi para o Atlético, né? Realmente acho um bom atleta, mas para a composição do negócio só se tivesse vários outros jogadores, né? Não acho que só o Rômulo ou só o Pedro Henrique valesse. Talvez esses 3 que eu vou citar aqui nesse vídeo poderia ser uma alternativa. Obviamente tem jogadores melhores no Internacional, mas eu não vou colocar aqui um atleta que está sendo titular. Não faz o menor sentido. Estou trazendo aqui opções que o Inter certamente estaria um pouco mais propenso, né, do que os 11 titulares absolutos do time. E para finalizar aqui, ó, temos esse aqui que eu acho um bom jogador, mas é incrível como ele está conseguindo jogar atualmente só pelo Atlético Goianiense, que é o Baralhas, um jogador de 25 anos, que eu até indiquei para o Cruzeiro no início dessa temporada. Ele jogou ano passado, 2022, pelo Atlético Goianiense, 56 jogos, 6 gols e 3 assistências, e aí foi para o Internacional no início desse ano. Até que jogou por lá, 18 jogos, entre janeiro até julho, e foi emprestado para o Atlético Goianiense na Série B, onde foi bem, ajudou a equipe no acesso, 18 jogos, 5 gols e 3 assistências lá no Atlético Goianiense. Realmente teve um bom desempenho por lá. E assim, pelo menos aqui que está mostrando, né,
O Internacional deve emprestar o jogador novamente para o ano que vem no Campeonato Brasileiro, até porque ainda tem mais, se não estiver enganado, um ano de contrato com o jogador. E assim, eu acho um atleta bem interessante, tem só 25 anos, e é incrível como ele tem boas participações pelo Atlético Goianiense, né? Não foi só esse ano, ano passado foi bem, jogando aí Sul-Americana, Copa do Brasil como titular. 2021 muito bem também, né, na Série A. No ano somou 5 gols, 46 jogos e uma assistência. Jogou também na base do Atlético Paranaense. Quase todos os bons jogadores passam na base do Atlético Paranaense, isso é incrível nesses últimos anos. E eu acho que poderia ser um bom complemento de elenco. Talvez aí, ó, Baralhas, Rômulo e o Pedro Henrique. Mais uma compensação financeira. Não acho que esse valor seria muito grande. Talvez, não sei, eu acho que eu não faria negócio, eu prefiro muito mais o Cruzeiro ter, né, o dinheiro em si para ir buscar outras opções, até porque o mercado brasileiro está muito inflacionado, né? Não ficaria surpreso, por exemplo, de algum desses atletas ter um salário gigante. Não diria que o Rômulo ou o Baralhas, mas por exemplo o Pedro Henrique, né, para ele se mudar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube. Próximo objetivo, 42 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!